eleições. A base para o seu mais recente livro foi citado no voto proferido pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, durante a análise da questão que envolvia supostos abusos envolvendo instituições religiosas no recurso especial eleitoral número 8.285. É muito bom tê-lo aqui conosco, doutor. E eu queria começar lhe perguntando justamente de onde que surgiu a ideia, né? Como surgiu a ideia de escrever este livro, que já tem um título muito sugestivo, Eleições e Religião, Abuso de Poder Religioso nas Eleições. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, ouvintes da Princesa FM. Bom dia, Fernando Moreira. Bom dia a todos os cidadãos de Feira de Santana. Em primeiro lugar, é uma grande satisfação estar aqui na Rádio Princesa FM, tentando contribuir um pouquinho, né, com essa discussão tão palpitante que da relação entre religião e política, né? É uma relação que sempre esteve presente na sociedade, né? Já respondendo um pouco a sua pergunta, a relação entre religião e política ela sempre esteve presente na sociedade e o homem sempre esteve vinculado a algum tipo de crença, né? A gente pode observar desde as sociedades primitivas, né, que quando haviam intempéries da natureza, como raios, trovões, o homem pedia proteção para alguma entidade superior para aquele fenômeno que ele não conseguia entender naquele momento o que estava acontecendo, né? E se faz muito presente isso em várias sociedades. A gente pode citar, por exemplo, na sociedade do Egito, né, que era uma sociedade marcada pela figura do faraó, que era um verdadeiro Deus vivo, né? Então sempre esteve atrelada essa questão da religião com o poder político. Isso não é exatamente uma novidade. Agora, o que me deu a motivação, né, para escrever esse livro foi a minha inquietação de que existem algumas formas de abuso de poder que elas são coibidas pela legislação eleitoral, que são as chamadas formas típicas de abuso de poder. Contudo, existem outras formas também, por outro lado, que não têm tratamento jurídico pela legislação, o que gera uma grande insegurança para aqueles que estão sob julgamento, né? E uma instabilidade de decisão dos tribunais. E um desses casos é justamente o abuso de poder religioso, né? Uma questão que não tem tratamento legal específico, então, quando ocorre, né, é uma situação que causa muita instabilidade e incerteza, não só para quem está sendo julgado, como também para os próprios tribunais que ficam reticentes, né, ficam em dúvida de como enquadrar aquilo, né, como um ilícito eleitoral, já que vai causar distorções no pleito, né? Então, o que me inspirou foi justamente essa instabilidade de decisão, essa carência de regulamentação que se tem, né, com relação a esse tema, e eu escrevi isso na minha tese de doutorado, que eu concluí no ano passado, lá na Universidade Federal da Bahia, e posteriormente virou o objeto do meu livro, que foi recentemente publicado pela editora Juruá, agora no ano de 2020. Bom, doutor Matheus, em sua opinião, até que ponto o abuso de poder religioso representa, de fato, uma ameaça ao processo eleitoral como um todo, ao processo democrático como um todo? Olha, qualquer tipo de abuso praticado no contexto eleitoral, ele deve ser factível de punição, ele deve ser factível de sanção, né? Nós já temos algumas formas de abuso de poder que são puníveis na legislação eleitoral, como o abuso de poder econômico, que envolve a utilização ostensiva de recurso econômico no processo eleitoral, né? Por exemplo, a utilização de dinheiro efetivamente, né? De muito dinheiro na campanha. Isso causa uma disparidade, né? De igualdade de oportunidades entre os candidatos. Nós temos também o abuso de poder dos meios de comunicação social, que é quando se utiliza de meios de comunicação social para incutir, né, na cabeça das pessoas em quem se deve votar, desfavorecendo determinados candidatos, né? E nós temos também, também punível
legislação o abuso de poder político. O abuso de poder político ele é praticado por qualquer agente que esteja no governo, seja um servidor, seja um parlamentar, seja um chefe de poder executivo, um prefeito, um governador, né? São as formas que são puníveis na legislação. Mas aí vem aquela questão. E quando acontece aquela situação, né, de que uma liderança religiosa ela resolve incutir de forma ostensiva na cabeça dos seus fiéis, né, através do carisma, né, que o grande capital do abuso de poder religioso, conforme nós defendemos, é o carisma, né, o carisma que faz, que tem por implicações, né, promover a confiança, a lealdade, a devoção e a obediência dos fiéis, muitas das vezes, né? Então, isso pode fazer com que exista uma sobreposição de vontade do líder religioso ou da instituição religiosa sobre a vontade dos seus próprios fiéis, né? Que acaba anulando a vontade dos seus próprios fiéis com medo de desrespeitar, de ir de encontro àquela ideologia aquela ideologia não, aquela doutrinação, né, doutrinação política ostensiva praticada pela instituição religiosa. Então é justamente isso, né, que representaria o abuso de poder religioso. Não é a simples opinião de um bispo, um pastor, um padre, em quem ele vai votar. Não, isso daí é perfeitamente compatível com a legislação legal, constitucional, né, o arcabouço constitucional, porque se trata de liberdade de expressão, tá? Agora, quando você deixa, né, de simplesmente expressar a sua vontade política e passa a querer coagir as pessoas, né, seja no âmbito de um culto, seja através de grupos de WhatsApp da igreja, né, formado com os fiéis, quando você passa a querer impor, quando você passa a querer coagir as pessoas em quem se deve votar, isso causa uma distorção na eleição, que tem as mesmas consequências daquelas formas de abuso de poder religioso que já são puníveis, ou melhor, daquelas formas de abuso de poder que já são puníveis na legislação, conforme eu referi anteriormente, que são abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação. E quais são essas consequências no fim das contas, né? No fim das contas, essas consequências que a gente tem é a ruptura, né, da normalidade das eleições por conta de que há um prejuízo à igualdade de oportunidades na competição eleitoral entre aqueles candidatos que estão concorrendo naquele pleito. Então, de fato, é uma questão nociva à democracia quando ocorre qualquer tipo de abuso de poder, inclusive o abuso de poder religioso. Agora, a gente sabe que é uma linha muito tênue também, né, doutor Matheus? Porque o argumento que se usa muito, sobretudo no que diz respeito ao abuso de poder religioso, é de que muitas vezes aquele candidato seria um representante daquela comunidade através da igreja. Existem balizas suficientes, na sua opinião, para enfrentar esse tema, para saber diferenciar quando que isso passa a ser de fato um abuso de poder religioso e quando que é apenas um ato até legítimo de se colocar à disposição da comunidade como um representante daquela comunidade? Bom, de fato é uma questão que é muito delicada, uma questão de difícil solução, não é um caso fácil de se resolver. A grande questão aqui é você conseguir diferenciar o que é o exercício da liberdade religiosa, que é um direito constitucional, né, do que seria o abuso desse direito da liberdade religiosa. Né? Todo direito tem seu uso e seu abuso. Né? Por exemplo, a autoridade policial ela pode usar da força, mas ela não pode usar da força de forma desmedida em qualquer situação. Né? Então, o mesmo acontece aqui com a questão da liberdade religiosa. A questão da todo direito ele tem limites de exercício, né? Sob a pena de a gente cometer o abuso de direito. E a liberdade religiosa da mesma forma. Tá? É lícito, é completamente lícito que o pastor tenha a preferência política dele, que ele externe a preferência política dele, que o padre diga
no Instagram dele em quem ele vai votar, isso não há problema algum. O problema é quando se tenta de forma ostensiva, né, coagir as vontades individuais dos fiéis, né, querendo fazer uma sobreposição da vontade da instituição religiosa à vontade individual. É claro, os fiéis, eles não, nem todo fiel ele é incauto, né, ele é uma pessoa ingênua que não tem discernimento para saber o que é certo, para saber o que é errado. Mas, né, por vezes, como se trata de uma questão que envolve obediência, é, é, aceitação de dogma e tudo mais por questões religiosas, quando existe uma grande pressão, vamos dizer assim, por parte da instituição religiosa em quem votar, por vezes o fiel ele acaba anulando a sua vontade, né? Por exemplo, ele queria votar no candidato X, mas a igreja diz que ele tem que votar em Cicrano, né? Então, em função daquilo, acaba havendo uma anulação da vontade dele, o que vai, inclusive, de encontro, né, da liberdade de pensamento do fiel, que ele tem o direito de ter a crença política dele, de acreditar em qual proposta é melhor para o país, para o estado, para a cidade onde ele mora. Né? Então, nesse sentido, é preciso identificar, né, que o abuso ele foi praticado numa situação de gravidade, né, uma situação de gravidade, e que essa prática foi uma prática coativa, foi uma prática impositiva, foi uma prática em que houve pressão, sobretudo psicológica, para que o fiel acolhesse aquela vontade da igreja. Né? A gente sabe que a igreja tem um papel importante, muitas vezes atingindo setores da sociedade em que são sonegados pelo Estado, sonegados pelo poder público. Né? Então, a igreja tem um papel importantíssimo, é lícito, faz um trabalho social muitas vezes muito bonito, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né, quando a igreja quer avançar demais sobre as liberdades individuais. Então, a linha tênue que separa isso, na minha opinião, é a coação psicológica que é exercida sobre os fiéis que se sentem desconfortáveis, que sentem que estão indo de encontro com a igreja, né? Ou seja, há um sentimento de culpa, né? Caso ele vote em candidato diferente daquele que foi apresentado pela congregação ou pela liderança religiosa. Bom, doutor Matheus, a gente sabe que as religiões e crenças também são muito bem difundidas entre membros do judiciário, do próprio judiciário, né? Muitos são fiéis fervorosos e expõem isso publicamente, tem inclusive temática religiosa em gabinete, fazem referências religiosas em julgamentos, entre outras questões que mostram que realmente existe muita referência também dentro até do próprio judiciário. Isso, na sua opinião, poderia criar algum tipo de conflito ao julgar o abuso de poder religioso? Isso é um empecilho? É muito interessante essa questão que você trouxe agora, Fernanda, porque isso já foi objeto de alguns questionamentos, essa relação do Poder Judiciário já foi objeto de alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, na situação em que é, membros do Poder Judiciário ou servidores do Poder Judiciário utilizavam crucifixos, né, instalados nas paredes das repartições públicas. Né? Então, a gente sempre volta para aquela discussão, mas o Estado não é laico. Né? O fato é que existe um conflito entre a liberdade de escolha religiosa individual das pessoas e a laicidade estatal. A laicidade estatal representa a perspectiva do Estado não adentrar nas questões religiosas. Né? A questão religiosa é uma questão de esfera privada que o Estado não deve tomar partido. Né? Muito embora a Constituição também admita a cooperação entre igreja e Estados para fazer projetos sociais, para fazer programas sociais. O fato de membros do Poder Judiciário terem alguma religião, isso de forma alguma representa uma afronta ou um perigo para que eles julguem esse tipo de questão. Porque a Constituição estabelece, né, que todos têm direito, né, de crer no que quiserem ou de não crer em nada, né, e expressarem respectivamente a sua crença ou a sua descrença. Né? O fato é que
o juiz, né, os magistrados, ao julgarem questões dessa natureza, eles têm que se despir dos seus valores, das suas crenças religiosas e julgar conforme a lei e julgar conforme a própria Constituição, né? A lei e a Constituição justamente servem como parâmetros para evitar decisões que sigam uma ideologização por parte dos juízes, né? Então, por isso que existe a lei, é para dar segurança jurídica. Então, os nossos julgadores, eles devem deixar de lado, né, os seus valores religiosos, as suas crenças pessoais, e na hora que vestir a toga para julgar, ele deve julgar conforme aquilo que está no processo, aquilo que e dentro dos limites que são estabelecidos pela Constituição Federal, pela legislação, evitando assim, né, que ele faça é, da sua decisão judicial uma expressão de sua crença pessoal. Bom, para a gente encerrar, doutor Matheus, eu queria que o senhor falasse dos caminhos para que a gente avance mais nesta temática, né? A gente sabe que há discussão, como o senhor falou, e também do próprio abuso de poder econômico, e a gente tem talvez muito mais publicidade sobre esse tema do abuso de poder econômico. A gente tem uma quantidade de julgamentos grande, pelo menos que são noticiados na mídia e tudo mais. E aí eu quero até saber a percepção do senhor também. Me parece que, como leigo, não sou da área jurídica, né? Então falo muito como leigo mesmo, como sociedade civil e até como membro da imprensa, de que o passo talvez seja um pouco mais lento, ou a quantidade de processos que tem uma notoriedade maior nessa temática seja um pouco menor em relação ao próprio abuso de poder econômico, entre outros abusos. Como avançar nessa área e como fazer com que seja a punibilidade seja maior também? Fernando, eu defendo, né, de que é preciso fazer regulamentação para trazer mais segurança, né? É preciso que seja adotada uma legislação, que o legislador se debruce sobre o tema, né, e estabeleça as balizas para não deixar tudo na mão do julgador, né? Porque o papel do juiz é bastante complicado nessa situação, porque ele vai se deparar com uma situação em que ele percebe que existe uma quebra da normalidade das eleições, mas que aquilo não tem previsão legal, né? Então, por não ter previsão legal, é como se fosse assim, ó. Vamos imaginar para o espectador conseguir nos entender. É como se fosse que alguém praticasse um ato, né, que a gente sabe que causou dano a outra pessoa, mas que aquilo não tem previsão na legislação. O que é que o juiz pode fazer? O juiz pode aplicar uma penalidade se não tem previsão na legislação? Não pode, né? Então, muitas vezes, os juízes, quando eles se deparam com situações assim, eles tentam fazer associações do abuso de poder religioso com questões de abuso de poder político, com questões de propaganda irregular, né? Para tentar, de alguma forma, punir pela irregularidade que está sendo ocasionada. O grande caminho é que sejam convocadas audiências públicas sobre o tema, lá no âmbito do Congresso Nacional, já que compete à União legislar sobre direito eleitoral, né, e que se discuta no Congresso quais são os limites do abuso de poder religioso, que deve envolver, na minha humilde opinião, justamente tentar inibir, né, essa coação moral, esse assédio religioso, né, que se faz às vezes, infelizmente, por parte de algumas instituições religiosas. Então, é o caminho da discussão no Congresso Nacional sobre o tema, para trazer mais segurança para a sociedade e para trazer mais segurança também para o processo eleitoral, né? Porque hoje, com a legislação que nós temos, né, o candidato ele é preparado, ele é instruído pela sua assessoria eleitoral, inclusive com advogados, né, para que ele não pratique abuso de poder político, para que ele não pratique abuso de poder econômico, para que ele não pratique abuso dos meios de comunicação social, e ele deve ficar prestando conta o tempo todo para a justiça eleitoral. Se houvesse a regulamentação do abuso de poder religioso, certamente isso iria gerar mais segurança, a assessoria jurídica dos candidatos teria conhecimento de quais são os limites, né, da interferência
das instituições religiosas nas questões eleitorais, e isso iria preparar melhor o candidato e ia fazer, eventualmente, com que ele não tivesse que responder processos, como acontece agora muitas das vezes. É uma questão complicada, né? Sobretudo considerando que a gente tem uma certa resistência por parte de determinados segmentos mais, vamos dizer assim, conservadores do Congresso Nacional, mas é um tema que precisa ser discutido, é um tema que não pode ficar simplesmente no plano jurisprudencial, porque isso causa muita insegurança, não só para o candidato, como para o próprio processo eleitoral. Então, a melhor forma para combater isso, né, já que a gente não pode também cercear de forma alguma a liberdade de escolha religiosa por quem quer que seja, né, é justamente discutir quais seriam as hipóteses de abuso no exercício do poder religioso, né, e a interferência, e quais seriam os limites da interferência das instituições religiosas no processo político, no processo eleitoral, né, sobretudo essa parte da coação moral, coação psicológica diante dos fiéis, para que eles tenham liberdade, de fato, de escolha em votar naqueles que manda a sua consciência. Eu acredito que o caminho seria nesse sentido, Fernando. Doutor Matheus Barbosa Gomes Abreu, a gente agradece muito a disponibilidade do senhor falar conosco, que é um tema realmente extenso, que cabe muitas discussões, cabe outros momentos, inclusive, sobretudo no momento eleitoral que a gente passa, é importante a gente estar discutindo isso, sim. E eu queria encerrar sabendo onde que se encontra o livro Eleições e Religião, Abuso de Poder Religioso nas Eleições. Quem está ouvindo a gente que tem interesse em adquirir o livro, que tem interesse em aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre esse tema, o que é que deve fazer e como adquirir? Bom, Fernando, o livro está disponível no site da editora Juruá, juruá.com.br. Né? Você vai escrever lá Eleições e Religião, vai aparecer o livro, né, na busca da editora. Tá? Mas, além do livro, eu me coloco completamente à disposição de qualquer pessoa que queira discutir sobre o assunto. Eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. A gente sempre pode dialogar sobre esse assunto. Né? Então, eu vou disponibilizar o meu Instagram, que é @professor Matheus Abreu, né? Onde vocês podem acessar lá e discutir comigo, concorda, não concorda, tem outras hipóteses, né? Que esse tema nós estamos tentando justamente não impor uma doutrina, mas simplesmente tentar contribuir um pouco para o debate, para solucionar, né? Buscar trazer um aperfeiçoamento legislativo nesse sentido. Então, editora Juruá, juruá.com.br, a obra Eleições e Religião. Fico à disposição, estou à disposição de vocês para discutir sobre o assunto. Mais uma vez, obrigado à Rádio Princesa FM pela oportunidade de discutir sobre um tema tão importante, né, sendo que estamos aí há cerca de um mês do pleito eleitoral, né, e sempre que precisar, pode contar comigo, estarei aqui para discutir sobre esses temas de grande importância a serviço de vocês e a serviço da sociedade. Muito obrigado, Fernando. Bom dia a todos.